Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, né? E eu vou voltar um pouquinho rapidamente aqui nessa definição de suporte básico de vida, que é o que a gente faz, né, em atendimento pré-hospitalar, em pronto-socorro. E que, lembrando que o suporte básico de vida, essa palavra básico significa, gente, que nós iremos estar realizando ali um atendimento o mais básico possível do seguinte sentido, de manter a vida do paciente. Eu não consigo trazer muitas das vezes um suporte avançado fora do hospital, né? Então, pré-hospitalar, né? Fora do hospital, esse atendimento. Então, nesse atendimento pré-hospitalar, de repente nós não conseguimos levar um suporte avançado de vida. Então, a gente não consegue levar um ventilador mecânico para fora do hospital, para deixar entubar o paciente, deixar ele já no ventilador mecânico lá, mas sim a gente consegue fazer alguns procedimentos básicos que vão manter a vida do paciente em estado grave até a gente conseguir levá-lo para dentro de uma unidade hospitalar. Então, o suporte básico de vida é muito determinante, tá? E vai fazer muita diferença para a vítima, no caso, assim, quando ela estiver entre a vida e a morte. Porque se a gente trazer um bom suporte básico de vida, pode determinar a vida do paciente. Se a gente levar um suporte básico de vida ineficiente, pode determinar a morte do paciente. Então, é um conjunto de medidas, né, que eu vou ter, de procedimentos técnicos que a gente vai realizar para manter a vida do paciente, para fazer com que a vida do paciente se mantenha até a gente chegar numa unidade hospitalar ou até uma equipe de emergência mais qualificada ou com mais equipamentos cheguem, tá? Então, basicamente, suporte básico de vida vai ter o quê? Que objetivo? Manter os sinais vitais do paciente, evitar que o paciente tenha um agravamento devido a alguma ferida. Então, ele está com uma fratura exposta, eu vou tentar manter a fratura, um mínimo de lesão a mais naquela fratura. Ou se ele está com uma hemorragia, tentar estancar aquela hemorragia até conseguir chegar numa unidade de saúde. E assim nós podemos prestar um atendimento, uma assistência mais qualificada para o paciente. E aí a gente vai entrar numa situação assim, para a gente ter esse atendimento pré-hospitalar, como eu já falei com vocês, a gente já identificou várias situações. A gente já analisou a cena, a gente já teve uma noção de como a gente vai chamar a emergência, quais os procedimentos a tomar, qual a nossa postura enquanto profissional de termos resguardado a nossa segurança. Falamos da cinemática do trauma e chegamos no momento que nós vamos abordar a parada cardiorrespiratória e a ressuscitação cardiopulmonar. Mas para isso, nós temos que ter uma noção de níveis de consciência e de como nós devemos avaliar a vítima para reconhecer quando fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Então, primeiro, quando a gente chega e se depara, né, numa situação de trauma e de acidente de uma vítima, nós temos que rapidamente fazer uso dessa escala que eu estou mostrando para vocês aqui, que é a escala de Glasgow. É uma escala que vai estar, gente, definindo e dando um score, tá? Uma pontuação e definindo o nível de consciência, o nível de consciência do paciente, ou de possivelmente de identificar se ele já está com uma lesão neurológica. Então, a gente vai estar avaliando com a escala de Glasgow o estado neurológico do paciente, tá? E analisando o nível de consciência dele. O objetivo da escala de Glasgow é justamente padronizar isso. Então, eu vou chegar e vou falar assim, olha, quando eu estiver chegando com o paciente, escala de Glasgow 15. Escala de Glasgow 15, o paciente está consciente, orientado, responsivo, com reflexo, ok. Agora, se eu chego lá, paciente nível Glasgow 4, então você sabe que é um paciente que provavelmente vai ter que ser entubado, paciente totalmente inconsciente, com uma lesão cerebral, um dano neurológico, tá? Então, é pra gente fazer essa mensuração, essa medida do dano neurológico do paciente. Então, a tabela que a gente segue, né, que é padrão, e aí a gente vai fazer exatamente essas perguntas
gente, isso vai ser automático com o passar do tempo, como eu falo com vocês. E aí, quais são os indicadores? Eu vou analisar 3 situações. Eu vou analisar a abertura ocular do paciente, eu vou avaliar a resposta verbal do paciente e eu vou avaliar a resposta motora do paciente. Então, primeira coisa, eu vou observar, ele está abrindo o olho espontaneamente? Então, eu cheguei, o paciente está com o olho aberto? Eu vou dar uma pontuação para ele aqui, ó. A pontuação dele vai ser 4. Se ele tá de olho fechado, mas eu falei assim, seu João, aí ele tá de olhinho fechado. Quando eu falei, seu João, ele abriu o olho, então ele teve uma abertura ocular com estímulo verbal meu. Então eu vou lá e vou dar pontuação 3 pro seu João. Se eu cheguei e o seu João tá de olhinho fechado e o seu João, eu falo, seu João, eu fiz um vídeo que vocês vão ver de demonstrativo de avaliar a vítima e tal, vocês vão ver. Você chamou o paciente, ele não abriu o olho com o seu estímulo verbal, você pode fazer um estímulo doloroso no paciente, tá? Geralmente você pode fazer com essa parte aqui, tá, da falange, no externo aqui, bem forte, que dói, e aí o paciente reage abrindo o olho. Se acontecer isso, então a gente vai dar um nível 2, a gente vai dar nota 2 aqui, um score 2 para ele. Se mesmo assim eu tive estímulo verbal, chamei o paciente, fiz um estímulo doloroso e o paciente não abriu o olho, então a nota do score dele vai ser 1, gente, tá? Não testável é quando não tem nem consciência, nem condição de fazer isso. Dependendo da situação, a gente não tem muito acesso. Quando tá não testável, a gente não consegue ter acesso ao paciente para isso, tá? Depois, gente, dei esse primeira indicador, eu já finalizei. Depois eu vou ver a resposta verbal do paciente. Eu vou começar a conversar com o paciente. Se ele estiver lúcido, orientado, pergunta o nome dele, ele responde, tudo certo. Vou dar score 5 para ele, pontuação 5, ó. Se ele estiver confuso, eu começo a perguntar o nome dele, ele não se lembra muito bem, ele troca um pouquinho, pergunto o que aconteceu, ele não consegue, ele não se situa muito bem, eu vou lá e dou pontuação 4. Pode ser por conta do trauma da situação, mas pode já ser um indício de uma pequena lesão. Se eu começo a fazer questionamentos para o paciente, eu pergunto assim, como é que o senhor chama? Aí ele fala assim, fui no forró mês passado. Ou, como que o senhor, qual é o nome do senhor? Aí ele fala assim, eu sei inglês, minha mãe fala português. Ahá, uhul, tô de boa, boaça. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu faço uma pergunta, um questionamento para o paciente, para ele me responder de uma forma, e ele usa palavras completamente inapropriadas. Eu pergunto como é que ele está, ele fala banana. Eu pergunto como ele está, ele vai me falar extintor, ele fala palavras desconexas, tá? Inapropriadas, então eu vou dar 3. Sons ininteligíveis, o que é isso? Eu vou fazer perguntas para ele, ele começa a fazer assim, ruídos, sons que eu não consigo entender o que ele está falando. Então eu vou dar pontuação 2 para ele. Ou se eu faço estímulo, pergunto e ele não responde nada, tá mudo, não consegue ter uma resposta verbal, então dou número 1. Não testável de novo, é quando eu não consigo nem chegar perto do paciente, não consigo fazer isso, não consigo testar essas respostas dele. Depois a gente vai avaliar a resposta motora. Eu peço assim, levanta a mão, seu João, ele levanta a perna, mexe a perna, levanta, beleza, tá obedecendo todos os meus comandos verbais e fazendo uma resposta motora em relação ao que eu comandei. Dou 6. Ah, tá, eu vou e faço um estímulo nele. Eu pergunto, aonde que está doendo, seu João? Ele consegue localizar o estímulo, põe a mão aonde eu fiz o estímulo doloroso, então eu dou 5 para ele. Então ele se movimentou, tá? Eu fiz o estímulo doloroso, ele teve uma movimentação no membro onde que eu realizei, levou a mão no peito, se eu fiz aqui no externo. Se eu fui lá e fiz
uma abordagem para que ele tenha uma resposta motora. E ele não tem, por exemplo, eu fiz um estímulo doloroso, mas ele não consegue identificar o lugar. Ele, tipo, sente uma dor, mas ele não consegue identificar onde, tá, gente? Então, o que acontece? Eu vou dar a numeração 4, vou dar a pontuação 4 para ele. Esse padrão flexor e extensor é quando eu faço um estímulo doloroso, ou ele se encolhe ou ele se estica, tá? E aí a gente vai dar a numeração 3 ou 2. E quando tem estímulo doloroso e está totalmente ausente, e aí eu vou dar a numeração, pontuação 1. Então eu posso ter o mínimo de 3 e eu posso ter o máximo de 15. Então 15, ótimo, o paciente não precisa de nenhum tipo provavelmente está inconsciente, não tem nenhum tipo de lesão neurológica. Se atingir o score 8, já é necessário fazer uma intubação, tá bom? E aí a gente vai avaliar a vítima. A gente vai chegar no local, né? A gente vai ter que ter um diagnóstico. Você já pensou? Se você chega no local, começa a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, sendo que a vítima não está com uma parada cardiorrespiratória. Então, ao invés de você ajudar, você vai estar provavelmente provocando uma parada cardiorrespiratória na vítima, ao invés de estar revertendo esse quadro. Porque imagina fazer compressões e, de certa forma, compressões vigorosas, porque tem que ser, numa vítima que não tem necessidade. Então a gente tem que fazer uma avaliação da vítima para a gente ter um diagnóstico da vítima, se ela sim está numa situação de urgência, se ela está sim numa parada cardiorrespiratória. Eu vou analisar, a vítima está consciente? A vítima apresenta pulso? A vítima está respirando? A área de respiratória, né, a via aérea da vítima, está obstruída ou desobstruída? Então tem que fazer essa avaliação. Porque às vezes a vítima está com uma parada cardiorrespiratória porque está com algum objeto engasgado, tá? E aí eu vou fazer a análise e aí vai ser o seguinte, primeira análise, eu vou avaliar a consciência da vítima, tá? Vou ver se ela está respondendo a estímulos. Primeiro eu vou fazer um estímulo verbal novamente, tá? Eu vou ter que verbalizar em alto e bom som, claro, tá? Num tom de voz alto, numa boa tonalidade, claro, com o paciente para ver se ele reage. Eu vou encostar no paciente, tá? Para ver se ele vai ter. E aí, se eu fizer, como no vídeo que eu vou postar para vocês, se eu fizer esses estímulos verbais e de tátil no paciente, e ele não tiver nenhuma resposta para mim, nem motora, nem verbal, nem nada, já posso começar a considerar que o paciente está inconsciente e que pode ser uma lesão muito grave e que sim, ele seja em parada cardiorrespiratória. Segundo passo que eu vou analisar, respiração. Vou avaliar, peraí, ele está respirando? Tem movimentação torácica? O tórax expandiu, retraiu? Diafragma expandiu, retraiu? Vou aproximar o meu antebraço do tórax para eu fazer essa averiguação. Vou aproximar minha mão perto da narina para eu fazer essa averiguação. Se está entrando, se está saindo ar. Então, se tiver, o paciente não está em parada cardiorrespiratória. Não pode fazer ressuscitação, tá? A manobra de ressuscitação. Se não estiver respirando, já é mais um ponto que a gente pode interpretar que sim, ele esteja em parada cardiorrespiratória. E a última avaliação, para a gente fechar o diagnóstico que sim, o paciente está em parada cardiorrespiratória, é o pulso. Eu vou verificar a resposta do pulso. Vou lá, no braquial, no radial, não tem resposta, eu já vou para a região cervical aqui na carótida, tá? Vou posicionar, como está na figura aí, o indicador aqui na lateral e ver. Se não tiver pulsação, o que vai acontecer, gente? Aí a gente vai entender que sim, a vítima está em PCR, tá? Então, vítima em PCR, o que eu faço? PCR, parada cardiorrespiratória. Eu vou utilizar as diretrizes da American Heart Association, tá? Que a gente vai ver lá um ABCDE que a gente vai seguir, que vai ser massagem cardíaca, desobstruir vias aéreas e uma boa ventilação, tá? Se no início o socorrista não percebeu o pulso, ele já pode, dentro daquela avaliação que a gente fez, iniciar essas compressões torácicas, tá?
Então, a gente tem que pegar, como eu fiz no vídeo pra vocês, essa linha mamária aqui, ó, no meio do externo, tá? Apoiar aqui apenas essa palma da mão e evitar o contato dos dedos no tórax. Eu fiz um vídeo, vocês vão ver, tá? Aí, do que se trata, então, quais as fases da ressuscitação cardiopulmonar? De qualidade. Ela vai ter que ter uma compressão torácica ok, dentro das normas, eficaz, mantendo essa frequência da compressão. Não adianta eu começar uma compressão eu vou começar assim, começo, tá? Começo. Aí eu tô num ritmo, daqui a pouco eu desacelero, daqui a pouco eu acelero, daqui a pouco eu desacelero. Não, manter ritmo. Profundidade adequada, que são 5 centímetros no mínimo até 6 centímetros. Para eu conseguir, gente, fazer realmente chegar a essa compressão e fazer um movimento, fazer um estímulo lá no coração. Eu tenho que tentar minimizar a interrupção, né? Durante as 30 compressões eu tenho que estar num nível e numa frequência regular e evitar ventilações excessivas também. Então eu tenho um padrão de 30 compressões por 2 ventilações. E tá aí o ABCDE da parada cardiorrespiratória, que primeiro a gente vai, são o que a gente tem que seguir por ordem. A gente começa no A, então verifiquei, a vítima está sem pulso, já peço alguém, sem pulso, sem respiração, sem nível de consciência, aciono o sistema de emergência na mesma hora. Enquanto isso, vou fazendo uma RCP, dentro das minhas condições, com as compressões torácicas, com a ventilação. Se caso já tiver, já tiver o aparato, tiver um DA, né, um desfibrilador externo, automático, já vou começar a fazer uma desfibrilação, tá? Se eu tiver, o D, já vai chegar o suporte avançado, que vai ter provavelmente um UTI móvel, que já consigo fazer algum procedimento mais avançado no paciente. E depois o E são os cuidados pós-PCR, que a gente vai ver mais na frente também que é necessário ter com o paciente. Então, essa é o combozinho que temos que seguir para uma parada cardiorrespiratória. Então, ao iniciar essa parada cardiorrespiratória, essa ressuscitação, ao renunciar à ressuscitação, tá? Não é a parada não. Ao iniciar a ressuscitação, o que eu tenho que fazer? Ciclos de 30 compressões por 2 ventilações, como eu já falei. Manter-se do lado da vítima, joelho tem que estar a uma certa distância. Gente, eu fiz um vídeo, tá? Então, pra gente ter uma maior estabilidade, eu tenho que, se a vítima tiver com roupa apertada, eu tenho que abrir, né, essa questão toda da vítima aí, eu tenho que liberar a vítima, tirar esse tecido. Eu tenho que colocar essa região aqui da palma da mão, chamada hipotenar, sobre o externo da vítima, tá? Os braços têm que estar num ângulo, né, de 90 graus. Eu não posso estar com essa parte do meu braço aqui flexionada, assim. Eu tenho que estar sempre esticada, tá? Eu tenho que fazer uma compressão, uma frequência mais ou menos de 100 a 120 compressões por minuto. E tem que ter, no mínimo, uma profundidade de 5 centímetros. Eu tenho que fazer o seguinte, porque, gente, pensa bem, olha, o tórax está aqui, o coração está aqui, tá? Se eu fizer uma compressão muito fraca, eu vou fazer isso aqui, ó, mas não vou atingir o coração que está aqui. Eu preciso ter uma profundidade, né, para quando eu fizer a compressão, ó, eu estimular o coração a bombear, ó, tá? Essa compressão tem que fazer isso no coração. Se ela não for o suficiente, profunda o suficiente, olha só, ou eu só encosto no coração, ou eu nem encosto, ela vai fazer isso aqui. Eu preciso de encostar para fazer esse estímulo no coração, tá? Outra, quando eu fizer a compressão, eu não posso ficar fazendo assim e o tórax nem voltou ainda a fazer outra. Eu tenho que esperar o tórax voltar, fazer outra, tá? Eu tenho que retirar, tem que esperar ele fazer esse retorno para depois voltar, sem tirar minha mão, tá? Tentar evitar as interrupções e revezar com outro socorrista se tiver, porque é muito cansativo, gente. Tá vendo aqui na figura, como eu tô mostrando pra vocês? Se eu colocar pouco estímulo na compressão, olha aqui o meu externo e meu coração. Tá fazendo alguma compressão no coração aqui pra ele bombear o sangue? Não, gente. Não tá fazendo, tá?
aqui, com o procedimento correto, eu já consigo fazer um estímulo no coração, ó, para ele bombear, para ele injetar sangue pro corpo do paciente, tá bom? E aí, localizando o externo, ó, tá vendo? A gente vai nessa linha mais ou menos aqui, ó, dos mamilos, ó, e é no meio certinho aqui, o local da massagem que a gente tem que fazer. E lembrando que eu falei no vídeo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que colocar alguns dispositivos de barreira na hora de fazer a ventilação. Máscara de bolso, ou alguma máscara de POC que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Pra gente não ter contato boca a boca com o paciente, gente. Então, olha o posicionamento aqui pra vocês terem uma noção. Esse posicionamento muito em cima da vítima tá errado, tá? Porque eu posso fazer um movimento equivocado aqui, de compressão exacerbada. Esse aqui, eu não vou conseguir fazer uma compressão correta, porque eu não vou conseguir alcançar uma alavanca boa, porque tá com um ângulo aqui, ó, no meu cotovelo, que tá errado no cotovelo, tá? Aqui eu tô no ângulo correto do braço, posicionamento correto do braço, mas não tá no posicionamento correto do corpo, porque o joelho tá muito próximo do paciente. O correto é a gente ficar um pouquinho mais afastado do joelho do paciente e fazer essa angulação aqui do corpo pra gente ter uma boa alavanca, tá? Se eu estiver fazendo, né, uma vítima de PCR que não é de trauma, eu posso fazer essa extensão do pescoço. Lembrando que, para fazer isso, você tem que avaliar. Tem alguma lesão na cervical? Tem alguma ferida? Se tiver, não pode fazer essa extensão do pescoço, tá, gente? Não pode. Se for trauma, então, é proibido, porque você não sabe se teve uma extensão, né, e uma lesão na cervical. E aí, você tem que fazer o seguinte, colocar, para fazer essa extensão e desobstruir, abrir as vias aéreas, você vai pegar uma mão, né, vai colocar na testa da vítima aqui, e a outra você vai pegar com a ponta dos dedos e vai fazer assim, ó, para fazer levantar a mandíbula, tá bom? E a abertura em vias aéreas na suspeita de trauma. Então, gente, vocês vão ter que fazer uma forma que eu não posso fazer essa extensão aqui, tá? Essa flexão aqui. Eu tenho que tentar fazer a abertura com muita cautela das vias aéreas, tá? A gente tem que tentar, com o polegar, se tiver travado aqui, né, o queixo, a boca do paciente, fazer essa manobra, né, da mandíbula, de tentar com o polegar fazer essa manobrinha aqui, ó, de abrir aqui, tá? Respiração boca a boca. Cuidado, tá? Não é recomendado fazer respiração boca a boca. Na literatura atual não podemos. Temos que utilizar dispositivos de barreira, máscaras, tá? Então, mas para fazer a ventilação, né? A gente tem que inclinar a cabeça da vítima em caso de não trauma, gente. Cuidado que se for trauma, a gente já falou lá atrás. A gente tem que tentar somente com aquela manobrazinha aqui da mandíbula, com o polegar, tentar abrir aqui a mandíbula, tá, para baixo, e fazer essa tentativa de abertura de boca só, assim com o polegar. E com a outra mão, eu vou tentar, aí eu já falei, né, coloco a mão na testa da vítima. Vou fazer o seguinte, se for boca a boca, vou comprimir a narina e vou tentar abrir a boca da vítima para fazer a inspiração, tá bom? Então, você vai insuflar o ar para dentro da boca da vítima e vai observar se o tórax tá levantando, tá? Porque tem algumas situações que a traqueia tá fechada e ao invés do ar ir pro pulmão, ela vai pro estômago. A gente tem que fazer essa observação se vai se levantar a caixa torácica do paciente, tá?
Então, se eu puder fazer uma respiração, uma ventilação de um paciente que não está em trauma, né, não está em situação de suspeita de trauma, eu vou fazer isso, vou colocar minha mão, vou fazer a extensão aqui, vou puxar a mandíbula, tá? Vou manter o queixo elevado, vou segurar a narina do paciente e começar a fazer a respiração e a ventilação boca a boca aqui. Sempre com dispositivo de barreira, tá? Tá vendo aqui? Eu seguro a testinha da vítima, é porque eu não consigo fazer em mim mesma, gente. Mas eu seguro a testa da vítima com o nariz e essa mão, vou segurar o nariz, com a outra manter o queixinho levantado e fazer respiração boca a boca. Caso não tenha ambu, caso não tenha nenhum outro dispositivo de ventilação. Tá bom, gente? Porque são duas ventilações, duas insuflações e depois volta para... E aí, esse aqui é um dispositivo de barreira, mas eu falei com vocês também daquele lenço, lembra lá nos equipamentos utilizados? Isso aqui é muito interessante, é uma Masked Pocket, é pequenininha, você pode andar com ela assim, nesse compartimentozinho, e aí é só colocar, né, na cavidade oral do paciente, ela fecha, tipo aqueles copinhos que abre e fecha, então ela fecha, e fica ótimo para fazer esse tipo de procedimento. E aí um resumão, gente, é isso, olha, quais são os elementos do suporte básico para eu saber que quando tem que fazer uma RCP, quando o paciente não responde, não tem respiração ou está com a respiração muito anormal e sem pulso, tá? Eu tenho que verificar esse pulso pelo menos por 10 segundos. A sequência da RCP né? Fazer abertura de vias aéreas, fazer compressão e respiração. Ter pelo menos de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade da compressão tem que ser no mínimo de 5 centímetros, tá? Tem que prestar atenção que eu tenho que deixar fazer o retorno torácico para continuar com a compressão, mas nunca tirando a mão, né, do tórax, tá? Ele volta e você continua com a mão para fazer a compressão. As interrupções da compressão, gente, tentar ao máximo não ter interrupção, mas se precisar de trocar, no máximo, trocar de socorrista, no máximo 10 segundos. Vias aéreas, ter essa elevação da mandíbula em caso de trauma, como eu falei para vocês, que a gente vai fazer só esse movimento aqui com o paciente, não esse movimento, ou inclinação mesmo da cabeça em caso que a gente encontre um paciente em casa, que teve uma parada cardiorrespiratória em casa, não necessariamente vítima de algum acidente ou de algum trauma, tá? A relação compressão-ventilação, lembrando que é 30 por 2, então 30 compressões, 2 ventilações, tá? E a desfibrilação em casos de necessidade, né, no momento, faz a utilização no atendimento hospitalar do DEA, que é o desfibrilador externo automático, se estiver disponível no local. Então a gente faz a desfibrilação, espera para ver se voltou a um batimento, a um ritmo normal, se não reinicia novamente as compressões e a ventilação e depois volta e dá mais choque, tá bom? E por hoje é só. Abraço a vocês.